Bom, muito bem, pessoal. Vamos mostrar agora dois casos de frame relay, tá? Em que a gente vai configurar. As duas topologias são essa. O caso é full mesh e o outro caso vai ser hub and spoke, ok? Então, no caso, essa topologia vai envolver três roteadores, o full mesh, três roteadores em que todo mundo vai falar com todo mundo, tá certo? Vai ter circuito virtual ligando todo mundo, ligando o 1 ao 2, 1 ao 3 e o 2 ao 1, tá certo? Através disso, a gente vai poder ter independência total entre os roteadores e cada rede vai falar com cada rede, tá certo? Um método mais econômico é o Hub and Spoke. Nesse caso, você só vai ter dois circuitos e o R1 vai concentrar tudo, tá certo? Então o que vai acontecer? O R1 e o R2 vão se comunicar, o R1 e o R3 vão se comunicar, mas o R2 e o R3 não vão se comunicar, tá certo? Muito bem, parece que isso aqui é apenas um pouquinho diferente, mas à medida que aumenta o número de roteadores, se tiver 5 roteadores aqui, todo mundo falando com todo mundo, ia ser um monte de conexão, né? Então você com Hub and Spoke, você economiza conexões. Tá? Então o objetivo desse exercício é a gente configurar essas duas topologias aí e colocar para funcionar. Tá? Aqui tem uma planilhazinha que mostra para vocês os endereçamentos. Tá? Então, o que a gente vai fazer com o R1? O R1 a gente vai criar duas subinterfaces no Hub and Spoke, tá? Duas subinterfaces, tá? E no R2 e no R3 a gente vai criar uma subinterface em cada uma, tá? Sendo que essas duas subinterfaces, a primeira subinterface do R1 com a primeira subinterface do R2, vão estar na mesma rede, tá? E o circuito que vai ligar eles é o circuito 102 do lado do R1 e 201 do lado do R2, tá? O mesmo acontece entre R1 e R3. Tá legal? Aqui, para facilitar, a gente vai configurar aquela nuvem, né? Aquela nuvem frame relay, a gente vai configurar. Então, para facilitar a configuração dela, a gente está colocando já aqui, ó, os circuitos R1, que vai ligar o R1 ao R2 a 102, R1 a R3 a 103, R2 a R1 201, R3 a R1 a 301. Tá certo? A gente vai ter também as redes locais em cada um dos roteadores, tá? É o 9268.1, ponto 2 e ponto 3. Dessa forma, para essas redes locais poderem se comunicar. No R2 e R3, como é Hub and Spoke, o que eu vou fazer? Nesses dois eu vou colocar uma rota padrão para R1. Tá? E depois, em R1 vai ter duas rotas estáticas, uma para R2 e outra para R3. Tá certo? Então esse vai ser o Hub and Spoke, que vai ser isso aqui. Tá certo? Então R1 vai ter uma rota estática para cá, vai ter uma rota estática para cá, e o R3, rota padrão para cá e rota padrão para cá no R2 também. De forma que, se o R2 quiser se comunicar com a rede local do R3, ele vai ter que passar por R1. Tá certo? Vamos começar com essa topologia aqui. Tá? Vamos ver. Então, vamos ver essa tabelinha aqui, né? R1, R2 e R3. Né? Vamos colocar isso aqui. Né? Tá certo? Né? No caso, vamos configurar aqui o frame relay, né? Então a gente vai configurar três interfaces: serial 1, serial 2 e serial 3, ok? Então, né, por que isso? Porque o frame relay ele tem essas conexões do frame relay aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, serial 3, está ligado no R3, serial 2 está ligado no R2 e a serial 1 está ligada no R1, tá certo? Então vamos criar os circuitos. Esse aqui, ó, 102 do lado de cá, 103 do lado de cá, 301 do lado de cá, 201 do lado de cá, certo? Então o que eu vou fazer? Então na serial 1 vão ficar dois circuitos. Vão ficar o 102 e o 103, né? 102 que liga o R1 ao R2 e o 103 que liga o R1 ao R3. Tá? Então, nessa interface vão ter dois circuitos. Na interface 2, aí só vai ter um circuito, só vai ter o 201, tá vendo? 201, que vai ligar quem? O R2 ao R1.
E na interface número 3, a gente vai ter o circuito 301, que vai ligar o R3 ao R1, certo? E a gente fechou a configuração da nuvenzinha. Não fechou ainda. Ainda falta a gente associar essas interfaces, né? Então, na serial 1, do R1 para R2, até a serial 2, de R2 para R1. E na serial 1, de R1 para R3, até a serial 3, de R3 para R1. Aí sim, agora sim eu fechei os circuitos, tá certo? Antes eu tinha só configurado as interfaces. Agora os dois circuitos estão ligados, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar cada um dos roteadores para ter a configuração de subinterface conforme aquela planilha que eu mostrei para vocês, tá certo? Conforme essa planilha aqui, né? Então a gente vai ter no caso o R1, né? Vamos lá, o R1 enable conft interface serial 0/0/0, né? Encapsulamento frame relay, né? No shutdown. Agora eu vou criar a primeira interface, serial 0/0/0.102. Essa interface vai ligar o roteador 1 ao roteador 2, point to point, né? O IP address dela, a gente combinou de ser 192.168.1.255.255.255.252, certo? E a gente tem que também fazer o mapeamento, né? Frame relay, interface DLCI, qual? 102. Né? Agora, falta fazer o 103, né? Mesma coisa. Ó. Interface 103. O circuito vai ser 103 e o endereço IP vai ser 13, certo? Com isso, agora eu vou, com isso terminei a configuração frame relay desse roteador, mas eu vou entrar na interface também da rede local, no shutdown, IP address 192.168.1.1/24, certo? Esse roteador está configurado. Vamos entrar agora no roteador 2. Roteador 2. Depois a gente configura as rotas, tá? Roteador 2, enable, conft, interface serial 0/0/0, encapsulamento frame relay. Né? Vou criar, no shutdown, vou criar a subinterface, interface serial 0/0/0.201. Né? Point to point, não pode esquecer disso, né? Aí, essa interface vai ter o IP address de 192.168.12, né? 12 aqui, né? Só que esse vai ser o ponto 2, tá? 255.255.252, certo? /30, né? E o frame relay, mapeamento, né? Interface DLCI 201, certo? Vou entrar na rede local, IP address 192.168.2.1/24. No shutdown. Então, com isso eu configurei o R2, tá certo? Com essa rede localzinha aqui. Né? Daqui a pouco eu configuro as rotas. Muito bem. Agora para o R3. Deixa
Deixa eu ver se eu coloquei, mudei o hostname aqui não, né? Só para ficar mais bonitinho, né? Vamos lá, está no R3 aqui. Vamos ter interface serial 0/0/0, encapsulamento frame relay, né? No shutdown. Subinterface serial 0/0/0, ponto 301. Point to point, não pode esquecer, né? E IP address 192.168.13.2. 255.255.255.252. Né? Mapeamento no circuito 301. Certo? Teoricamente, né, show frame map, né, eu tenho aqui, ó, a interface direto lá, né, funcionando. Também aqui. Certinho. E aqui 2 circuitos vai ter no R1, né? Certo? Agora vamos criar as rotas. Tá? Vamos criar as rotas. Dentro do R1 vai ter que ter uma rota estática para cá e outra rota estática para cá. Certo? Ok, ok, ok. Agora estamos notando que esse link que está apagadinho, provavelmente eu esqueci de dar no shutdown nessa interface. Vamos dar uma olhada? Interface, conft, né? Interface giga 0/0, no shutdown. Levantou. Ok? Beleza? Vamos salvar. Ok. Configurando agora as rotas. O R1 vai ter que ter uma rota estática para cá, outra rota estática para cá. Vamos lá, então. Conft IP route. Para quem? Para essas duas redes locais, né? 192.168.2 e 192.168.3. 192.168.2. Por onde? Pelo endereço IP dessa interface aqui, ó. 192.168.12.2. Faltou a máscara. E a segunda rede é 3, né? Aí vai ser 13.2. Ok? Beleza, agora só falta as rotas padrão. Nesses dois aqui. IP route quadri 0. Para quem? Para essa interface aqui, ó, 192.168.12.1. 192.168.12.1. E aqui é a mesma coisa. Só que é 13.1, né? Ok. Vamos colocar agora o endereço IP aqui. 192.168.1.10. Gateway padrão é ponto 1. Aqui, ponto 2, ponto 10. Gateway padrão é ponto 1. E aqui é ponto 3. Beleza. Tudo configuradinho.
verificar a configuração de todo mundo. Roteador 1 está com a giga configurada, está com as duas seriais configuradas. Roteador 2 está com a giga configurada, está com a serial configurada. Roteador 3, opa, a giga não está configurada, vamos configurar ela. Interface giga 00, IP address 192.168.3.1/24. Ok, beleza. Vamos então fazer um teste, né, do PC1. Vamos pingar 192.168.2.10. Foi. E agora ponto 3.10. Momentozinho para o ARP. Foi. Né? Então, tudo funcionando. Beleza. Agora vamos ver se o 2 consegue acessar o 3, que ele vai atravessar o R1 para isso. Né? Então, aqui, ó. Ping 192.168.3.10. Pingou. Né? E o ponto 1 também. Certo? Então está tudo configuradinho. Hub and Spoke funcionou. Tá certo? Beleza. Agora nós vamos configurar o Full Mesh. Tá? Salvar isso aqui. Fechar isso aqui. E vou abrir o Full Mesh.